boa tarde, boa noite. Meu nome é Leonardo Silva e estamos começando mais um programa Espiritismo em Foco com Leonardo Silva. Tinha dado uma parada em colocar alguns vídeos no YouTube devido a trabalho e algumas palestras que estava fazendo. Mas estamos retornando com vídeos novos. E para dar prosseguimento, hoje vamos estar falando sobre o capítulo 24, do item 17 a 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Jesus fala: carrega a cruz, quem quiser salvar a vida. Veja lá. Vamos entender um pouco o que é que Jesus queria falar com isso. Que cruzes são essas? Que renúncias são essas? Para poder seguir o nosso Mestre Jesus. Como sempre, para iniciarmos com todo o trabalho espírita, começamos com a prece inicial para nos dar força e pedir entendimento à espiritualidade para que possa também estar nos auxiliando nesse trabalho. Então que fechemos nossos olhos, elevemos nosso pensamento ao alto e agradecemos a Deus, pela oportunidade, por ter acordado hoje pela manhã. Jesus, agradecidos estamos por mais essa oportunidade de estarmos aqui unidos e reunidos em Teu nome, aprendendo mais um pouco do Teu Evangelho. Que assim seja. No capítulo 24, Jesus começa falando o seguinte: bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem e quando vos separarem e carregarem de injúria e rejeitarem o vosso nome como mal. Vamos estar encontrando isso lá em Lucas, capítulo 6, e versículos 22 e 23. Como também encontraremos em Mateus, capítulo 10, versículo 39, João, capítulo 7, versículo 24 e 25, e Marcos, capítulo 8, item 34 e 36, quando ele fala o seguinte: é chamado assim o povo, com os seus discípulos, disse-lhe: se alguém me quiser seguir, negue-se a si mesmo e tome sua cruz. O interessante dessa passagem bíblica é que Jesus, a todo momento, ele afirma que nós deveremos carregar nossas cruzes. Lembrando que em nenhum momento estamos sós nessa caminhada. E ele continua dizendo: regozijai-vos, disse Jesus, quando os homens vos odiarem e vos perseguirem por minha causa. Após isso, ele acrescenta: tome sua cruz aquele que me quer seguir, isto é, que suporte corajosamente as tribulações que a sua fé provoca, pois aquele que quiser salvar a sua vida e os bens, renunciando a mim, perderá as vantagens do reino dos céus. Jesus, meus irmãos, como grande professor, grande pedagogo, grande psicólogo, grande psiquiatra, amigo, companheiro, confidente, sempre está nos auxiliando e nos ensinando, Entre tantas coisas que ele nos ensinou, ele ensinou o verdadeiro perdão. Como perdoar verdadeiramente. Levando Jesus como guia e modelo para nossas vidas. E quem pôde ler, ou até ver o filme, Jesus Cristo, você vê que lá, ele a todo momento ele perdoa. E assistindo a um trecho deste filme, no momento que ele vai sendo preso, que ele está lá amarrado, todos aqueles homens que se diziam doutores da lei, homens religiosos, o cospem à face, o agridem. E ele em nenhum momento ele reclama. Ele baixa a cabeça e eu acredito que naquele momento ele pediu ao Pai: Pai, perdoe, porque eles não sabem o que estão fazendo. Ele sempre veio nos auxiliar, sempre veio nos mostrar o verdadeiro perdão que nós deveremos ter para com nossos semelhantes. E isso me leva a Mateus capítulo 5, item de 1 a 12, nas bem-aventuranças. Uma das passagens mais belas do Evangelho para mim.
E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se deles os discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque deles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exaltai e alegrai-vos, porque grande é vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Veja que Jesus a todo momento, ele nos consola, nos dá um entendimento, né? Nos auxilia, nos mostra, nos dá um norte do que devemos fazer em nossas vidas. E Jesus ele falava por parábolas, né? Para que aquelas pessoas da época pudessem entender. A parábola ela pode ter sido uma história verídica ou pode ter sido uma história como nos leva o entendimento do bom samaritano quando Jesus é perguntado por um desses homens religiosos daquela época: Mestre, quem é meu próximo? Jesus poderia simplesmente dizer: o próximo é todo aquele com consanguinidade ou não, é seu irmão, independente de credo, religião. Mas Jesus, inteligentemente, como falei no começo do vídeo, Jesus ele foi professor, foi mestre. Ele sempre quis nos ensinar, nos demonstrando a moral da coisa. E na parábola do bom samaritano, Jesus diz o seguinte: o doutor da lei pergunta: quem é, mestre? Quem é meu próximo? E Jesus começa contando uma parábola. Ia descendo de Samaria. Ele conta toda a história do bom samaritano e no final ele pergunta: quem foi que auxiliou aquele homem? Quem foi o próximo daquele homem? Aí aquele respondeu: o samaritano, pois ajudou. Então Jesus ele tem uma inteligência suprema para nos ensinar. Basta que nós queiramos aprender e praticar, que é o mais difícil, né? E qual o significado da cruz naquela época? A cruz naquela época ela tem um significado imenso. Naquela época, as pessoas que provocavam coisas ilícitas, um grande exemplo, o roubo, né? Aqueles 2 homens que foram crucificados junto a Jesus. Quando eles eram pegos, julgados e condenados à crucificação, as autoridades da época contratavam um marceneiro que tirava medidas daqueles bandidos e fazia uma cruz sob medida para aquelas criaturas. E depois dessa cruz pronta, eles eram obrigados a pegar ela lá na marcenaria e percorrer toda a cidade com aquela cruz, que seria uma forma de castigo, uma forma de toda a cidade ver que ele era um bandido e estava sendo condenado pelo ato que praticou. Guardem bem, cruz sobre medida. Mais na frente nós vamos estar dando essa explicação. Quais são nossas cruzes hoje? Nossas dificuldades, nossos medos, nossas dores, nossas aflições, nossas angústias, etc, etc, etc. Estamos só com ela? Muitas vezes nós achamos que essa cruz é muito pesada. Até mesmo pensamos em desistir, né, no meio do caminho. Eu não posso ser aqui hipócrita em dizer que certos problemas é fácil de suportar, não. Mas temos que levar em conta que sempre estão conosco nossos anjos guardiões, nossos espíritos protetores, espíritos familiares, entes queridos, encarnados, amigos,
colega de trabalho, Jesus e Deus soberanamente bom e justo. No capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é O Jugo Leve, Jesus fala o seguinte: vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, pois eu vos aliviarei. Jesus ele não diz que vai tirar o fardo de nossas costas, que não vai tirar essa cruz de nossas costas. Mas ele está dizendo que vai nos auxiliar, vai nos ajudar. E ele continua dizendo no item 2, todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, percas de entes queridos, encontram sua consolação na fé no futuro e na confiança em Deus. E simplesmente ele pede uma coisa. Jesus, entretanto, impõe uma condição para a sua assistência, para a felicidade que promete aos aflitos. Essa consolação. Ele só impõe como dever o amor e a caridade. Será que estamos amando verdadeiramente? Será que estamos sendo caridosos? Como entendia Jesus? Caridade, como entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgências para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Benevolência, ser bom, independentemente de religião, cor, credo, raça, sexo ou gênero. Indulgência para as imperfeições alheias, ser indulgente, respeitar o outro, respeitar as ideias dos outros, o pensamento. E perdoar. Jesus ele fala o seguinte: perdoa teu inimigo enquanto estás caminhando junto a ele. Ele não pede que ande de mão dada, que ande de abracinho, não. Não. Ele pede simplesmente que eu perdoe meu inimigo, que eu ore por ele, não queira mal a ele. Ele segue a vida dele e nós seguimos a nossa vida. Renunciar a si mesmo é aplicar em nossas vidas o que ele sugeria, amar a Deus e ao próximo como ele nos amou. Porque muitas vezes, meus irmãos, nós nem nos amamos. Como vamos amar nosso próximo? E lembrando que não se pode amar a Deus se não amar o próximo, e não se pode amar o próximo se não amar a Deus. Como sabemos, Jesus ele foi crucificado. Paulo de Tarso foi degolado após anos de perseguição. John Huss foi queimado. Esse John Huss ele foi um padre, um dos precursores da reforma, da igreja, e foi queimado vivo por praticar o cristianismo. Seguir Jesus é renunciar aos vícios, às tendências que nos prendem aos mundos materiais. Estamos no mundo expiatório por causa de nossas imperfeições, das quais precisamos nos livrar. Um grande exemplo e muito interessante, citado com riqueza de detalhe no livro Renúncia, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, onde Alcione, um espírito elevadíssimo, renuncia aos páramos celestiais e volta ao plano denso para auxiliar uma entidade querida. Será que seremos capazes de renunciar ao mundo feliz para auxiliar um irmão nosso? E qual prêmio receberemos por carregar nossa cruz, renunciar a si mesmo e seguir o Cristo? Nós, como espíritas, acreditamos na vida no futuro. Sabemos que a felicidade não é deste mundo. Sabemos que estamos num mundo transitório de passagem, que a nossa verdadeira pátria é no mundo espiritual. E na vida no futuro, receberemos esse prêmio pela nossa coragem, perseverança e abnegação. Lembrando que já passamos pelo mundo primitivo, então já elevamos um degrauzinho em nossa existência. E acredite em ajudar de alguma forma, ter auxiliado. Se você gostou, curta nosso vídeo. Vamos estar colocando mais vídeos no YouTube. Espiritismo em Foco com Leonardo Silva. Curta, compartilhe, porque pode auxiliar de alguma forma alguém. E para encerrar, como todo trabalho espírita, começa com a prece e termina com outra prece. Deus de infinita bondade, Pai amado, Pai querido, te agradecemos por mais essa oportunidade. E temos aprendido mais um pouco do Teu Evangelho. Que os Espíritos benfeitores e consoladores possam sempre estar em nossas vidas, nos auxiliando e nos guiando para o bem. Muita paz a todos. E lembrando, o melhor de tudo é que temos um Deus por nós.
Muita paz, que Jesus nos abençoe sempre.